anterior, falamos a respeito das hipóteses de divórcio litigioso e de divórcio consensual feitas no judiciário e depois, posteriormente, falamos a respeito do divórcio extrajudicial encaminhado no tabelionato. Nesse bloco, vamos falar a respeito de uma situação um pouco diferenciada. Falaremos a respeito do divórcio no direito internacional privado, ou seja, naquelas situações nas quais eu tenho pessoas que tenham se casado fora do país e que pretendam, e tenham se divorciado fora do país também e pretendam agora dar efetividade a esse divórcio. Aqui nós temos situações na qual as duas pessoas são brasileiras, ou eu posso ter uma situação no qual eu tenho um brasileiro e um estrangeiro. E nesses casos, eu gostaria que vocês me acompanhassem na leitura da tela. Conforme a Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro e a Emenda Constitucional 66 de 2010, o divórcio de casamento entre brasileiros ou entre brasileiro e estrangeiro realizado no exterior só terá efeito no Brasil após a homologação da sentença estrangeira do divórcio pelo Superior Tribunal de Justiça. Esse primeiro momento denota que nós precisamos dar efetividade a esta sentença estrangeira a partir da homologação pelo nosso STJ. Isso significa que quando duas pessoas se divorciaram fora do país, para que elas possam também demonstrar que esse vínculo foi extinto e possam se colocar em dia com seu estado civil, com a sua situação no Brasil, elas precisam trazer esta sentença para a homologação. Importante dizer que nem sempre essa sentença será homologada. Via de regra, é isso que acontece. Então eu peço que mais uma vez me acompanhe na tela para observar o seguinte: não será homologada a sentença estrangeira que ofenda a soberania ou a ordem pública. Isto significa que a sentença proferida no país estrangeiro precisa estar de acordo ou se coadunar com as nossas regras processuais e com as regras do nosso Código Civil. De modo que, se tratando de uma sentença que fira direitos dos cônjuges ou dos próprios filhos, ou que tenha alguma decisão ilícita, que venha em desacordo ao nosso sistema de justiça, esta sentença não poderá ser homologada. Então, nós precisamos, e isso se faz quando se busca a homologação, ter uma sentença estrangeira que esteja em consonância com as nossas regras brasileiras. Seguindo mais uma vez na tela, sentenças estrangeiras de divórcio precisam ser homologadas perante o STJ, mesmo que o casamento não tenha sido registrado em repartição consular ou no Brasil. Isso significa que nós precisamos que esta sentença seja efetivamente homologada, ainda que o casamento estrangeiro não tenha sido levado a registro no Brasil. Nós sabemos, e o Código Civil deixa isso bem claro, que todo casamento de brasileiro feito no estrangeiro deve ser levado a registro no Brasil no prazo de 180 dias, contado a partir do retorno destes cônjuges ao país. Porém, muitas vezes as pessoas não providenciam nisto, elas não fazem esse registro. E não tendo feito o registro, e tendo feito um divórcio fora do país, eles podem trazer para a homologação essa sentença de divórcio e dar efeitos no Brasil a este divórcio. Então, mesmo que não tenham trazido para registro o casamento realizado fora do país, o divórcio pode ser homologado pelo STJ e ganhar efeitos no Brasil. Mais uma vez, me acompanhe na tela. O STJ não julga novamente a demanda original, já julgada pelo tribunal estrangeiro, mas somente irá apreciar a presença quanto aos requisitos legais, atentando para verificar se não houve ofensa à ordem pública e aos bons costumes. Aqui mais uma vez o que eu já tinha dito anteriormente. O STJ, ele não decide sobre esta sentença. O divórcio foi feito no exterior e
ele não poderá ser alterado em hipótese nenhuma quando homologado pelo STJ. O que se faz dentro do Brasil? Uma análise para verificação se aquela sentença proferida fora do país ela está em consonância às regras brasileiras, aos nossos direitos e aos nossos costumes, e se não há nenhum motivo para dizer que há colidência ou que não possa ser homologado. Afora essas questões que são de análise muito pertinente à questão de conexão com o sistema de justiça brasileiro, o STJ não aprofunda e não analisa a questão da justiça, da sentença, ou se a sentença abordou questões que os cônjuges porventura estejam reclamando. Então é uma homologação e uma verificação quanto à pertinência dessa sentença e quanto ao fato de não estar infringindo nenhuma regra, não ter nenhum conteúdo ilícito ou contrário aos costumes brasileiros. Afora isso, será sempre homologado. O divórcio internacional privado também tem outras questões que são muito pertinentes e que precisam ser recordadas. Mais uma vez eu vou pedir que vocês me acompanhem na tela. São apenas averbados diretamente, para efeitos de homologação, os divórcios que não envolva disposição sobre guarda dos filhos, alimentos e partilha de bens. Ou seja, não é um divórcio qualificado. E na sequência, nesse último caso, a pessoa deve apresentar no registro civil cópia integral da sentença estrangeira e o seu trânsito em julgado, ambos acompanhados de tradução juramentada e de chancela consular. O que isso significa? Que quando nós tivermos um divórcio no estrangeiro que não é qualificado, ou seja, um divórcio que não aborda questões tais como filhos, alimentos, partilha de bens, aquele divórcio que muitas vezes diz respeito tão somente ao fim do casamento, porque as pessoas não tiveram filhos, porque não adquiriram patrimônio, porque não têm dívidas. Ou seja, é um divórcio simples, não um divórcio qualificado. Nesse caso, não é preciso buscar a homologação do STJ. É possível proceder somente na averbação direta desse divórcio, para que ele tenha efeitos no Brasil. E como é que se dá essa averbação direta, né? As pessoas se dirigem ao registro civil, apresentam os documentos pertinentes ao divórcio, e nesse caso é uma cópia integral da sentença estrangeira. Essa sentença precisa estar traduzida por um tradutor juramentado, é preciso que haja assinatura chancela do consulado, e com isso o cartório pode averbar esse divórcio, de modo que não é necessário buscar a homologação do STJ. Mas é uma situação específica, porque se trata de um divórcio simples e não de um divórcio qualificado. Em trabalhando com a ideia de um divórcio qualificado, nós precisamos necessariamente buscar a homologação do STJ para que tenhamos então a possibilidade de dar efeitos a essa sentença, efeitos a esse divórcio feito fora do país, aqui em solo brasileiro. Isso significa, por exemplo, romper o vínculo matrimonial e possibilitar a essas pessoas um novo casamento. Quais são os efeitos do divórcio? Se vocês recordarem bem, nós começamos a disciplina falando a respeito dos meios, dos modos de dissolver, de extinguir o vínculo matrimonial. Ainda que tenhamos falado da separação, que é um modo de dissolver a sociedade conjugal, o nosso foco principal foi o divórcio e a morte. E se vocês observarem, a disciplina fala a respeito da dissolução do vínculo matrimonial e dos seus efeitos. Então agora nós vamos falar a respeito dos efeitos da dissolução desse vínculo matrimonial. Vamos falar neste momento dos efeitos do divórcio. Posteriormente vamos analisar a morte e falaremos dos efeitos da morte. Então, quando falamos dos efeitos do divórcio, o primeiro deles e o principal é que dissolve a sociedade conjugal e põe fim aos deveres matrimoniais. Que deveres matrimoniais são esses? Coabitação,
fidelidade, mútua assistência, respeito mútuos, também a questão do regime de bens. Tudo isso compõe a sociedade conjugal. E o divórcio, quando acontece, põe fim a esses deveres e a esses direitos. Então, ele põe fim à sociedade conjugal. Vejam que isso também acontece na separação judicial. A separação judicial também põe fim à sociedade conjugal. Porém, ela só faz isso. O seu efeito é só esse. O divórcio tem esse efeito. Por isso eu digo que nós não precisamos passar pela separação judicial para pôr fim à sociedade conjugal, para pôr fim ao vínculo matrimonial. Fazer a separação judicial hoje é uma opção, especialmente quando o casal não tem certeza se deseja realmente pôr fim ao casamento. Porque feita a separação judicial, podem restabelecer essa sociedade conjugal e dar prosseguimento ao seu casamento. Feito o divórcio, isso não acontece. Por quê? Porque o divórcio extingue, termina a sociedade conjugal, mas tem um efeito maior, um efeito principal. Qual é o efeito principal do divórcio? Pôr fim ao vínculo matrimonial. Esse é o seu principal efeito. E o que isso significa? Significa que a partir do divórcio as pessoas podem voltar a se casar. Elas estão liberadas do casamento anterior. Elas podem ter um segundo casamento sem que haja risco de nulidade. Porque se alguém é casado e se casa novamente sem ter extinto o vínculo matrimonial anterior, ela vai se tornar bígama. E o segundo casamento é nulo. Então, o principal efeito do divórcio é colocar fim a este vínculo matrimonial. É dar fim a este casamento, é permitir o novo enlace. Por isso, tanta resistência da igreja. Porque para a igreja, o casamento é um só, é único. E uma vez tendo sido celebrado no religioso, ele é único, não pode acontecer de novo. No momento em que a pessoa se divorcia e se casa novamente, ela estaria descumprindo este preceito religioso. Agora, da dissolução do vínculo matrimonial, que é o principal efeito do divórcio, nós temos algumas coisas que precisam ser abordadas com cuidado. Então, eu peço muita atenção para o artigo 1521, inciso 2, e para o 1595, parágrafo 2º do Código Civil. O que dizem esses dois artigos? Esses dois artigos falam, o primeiro, dos impedimentos para o casamento e o segundo fala do parentesco por afinidade. O que diz o artigo 1521, inciso 2º do Código Civil? Que estão impedidos de se casar os afins na linha reta. Ou seja, eu não posso me casar com o meu sogro. Eu não posso me casar com o meu enteado. Ainda que eu tenha ficado viúva ou que eu tenha me divorciado do meu cônjuge, eu não poderei me casar. O meu vínculo matrimonial se extinguiu, mas eu não posso me casar com essas pessoas porque o parentesco por afinidade na linha reta não se rompe com a dissolução do casamento. E aí eu utilizo o 1595, parágrafo 2º. Então, nesses casos, ainda que tenha ocorrido o divórcio, e já me adiantando, ainda que tenha ocorrido a morte, as pessoas não podem se casar entre si porque tinham e mantêm ainda um parentesco por afinidade que não termina com o divórcio e não termina com a morte. Vejam que a situação é muito interessante, porque eu não estou mais vinculada ao meu ex-marido se me divorciei, mas continuo vinculada aos parentes dele na linha reta, que eram ou que são ainda meus parentes por afinidade. Ou seja, eu não tenho mais vínculo com meu ex-cônjuge, eu poderia me casar novamente com qualquer pessoa, menos com os parentes por afinidade que eu adquiri com o casamento com aquela pessoa. Então eu não posso me casar com o meu sogro, eu não posso me casar com o meu enteado, por exemplo. Isso nos faz concluir que ex-sogro, ex-sogra, ex-enteado não existem. Que a pessoa terá tantos sogros e tantas sogras quantas vezes se casar. Terá tantos enteados quantas vezes se casar.
E para resumir de uma maneira brincalhona, eu poderia dizer a vocês que sogra e sogro é para sempre, ou são para sempre. Tá? Ainda é preciso muita atenção para o artigo 1523 e os seus incisos no Código Civil. O que diz o 1523 e seus incisos? Que o novo casamento não deve ocorrer até que estas cláusulas, que nós chamamos de causas suspensivas, contidas no artigo 1523, sejam atendidas. Nesse caso, a situação não é tão grave. No caso das pessoas se casarem não respeitando o 1523, elas não terão um casamento nulo, nem mesmo anulável é esse casamento, mas elas estarão obrigadas a se casar com um regime de separação obrigatória imposta de bens. Por exemplo, se alguém divorciou e não efetuou a partilha de bens e deseja se casar novamente, ela não deve casar. Mas se ela insistir em casar, de acordo com o 1523, por não ter feito a partilha dos bens do primeiro casamento, ela se obriga a casar com um regime de separação de bens. Uma separação de bens que não é escolha, que é imposição do Estado. Por que isso? Para evitar a confusão patrimonial. Para evitar que a pessoa misture os bens do primeiro casamento com os bens do segundo casamento e que com isso, ao final, se este casamento terminar pelo divórcio ou pelo falecimento, nós tenhamos dificuldades ao efetuar a partilha. Então, é imposto o regime de separação obrigatória de bens. Outra questão importante de se mencionar aqui também é a questão de não poder divorciar, ou melhor, não poder casar de novo se porventura ocorreu o falecimento do cônjuge. E aí volta a dizer, trabalhando com a lógica de fim da extinção do casamento ou do vínculo pela morte. O cônjuge faleceu, a princípio a pessoa estaria liberada para se casar novamente. Mas se tinha patrimônio deste casamento e também não fez o inventário e não deu partilha aos herdeiros, ela não deve se casar. Ela pode, mas ela não deve. E se ela casar, estará obrigada a fazê-lo pelo regime de separação de bens, que mais uma vez não é escolha e sim imposição. O mesmo se dá com relação à mulher, que pode estar grávida e que, enquanto não comprovar a inexistência de gestação, ou enquanto não comprovar que, se existia gestação, a criança já nasceu, ela não deve se casar. Se ela porventura insistir em efetuar o casamento, mais uma vez a obrigação é do regime de separação total de bens, uma separação não escolhida e sim imposta. Nesse segundo caso, é para evitar que essa mulher tenha dúvidas quanto à paternidade desse filho e até mesmo para evitar prejuízos para esta criança no caso de falecimento do pai quanto à partilha de bens. Então, nessas situações, ainda que eu tenha a extinção do vínculo e a liberação do ex-cônjuge, agora divorciado, para o casamento, ele não deverá acontecer, não deverá ser efetuado, senão pelo regime de separação de bens. Não é nulo, não é anulável, mas a penalidade, eu diria assim, para esses cônjuges é a imposição desse regime de bens.